E hoje a gente vai falar aqui, pessoal, de um personagem que eu não canso de falar aqui. Todas as vezes que eu falo de heróis brasileiros e tal, que eu cito prediletos, Penitente é topo da lista. Eu adoro o personagem. Eu acho que é um personagem com uma premissa muito bacana, muito diferente do que a gente vê por aí. É um que eu me identifico. E é um personagem que já ganhou o nosso prêmio aqui do canal Milhas e Milhas. E corre o risco de ser o primeiro a repetir a dose. Não sei, a gente precisa ver, mas tem esse risco aí, hein? Então, minha criação principal, digamos assim, né? Claro, não é o primeiro, né? Eu cheguei no cenário nacional trabalhando com um super-herói de humor, que era o Top-Man, um super-herói brasileiro, que se veste com a bandeira do Brasil, mas tem nome norte-americano para tentar dar certo no mercado, né? Mas o que muitos fazem por aí, até no quadrinho. Então. E aí eu trabalhava com isso num jornal que eu publiquei, era um jornal diário, eu publicava tiras diárias dele no jornal, e depois, no início lá dos anos 2000, quando chegou o Fotolog Terra, eu cheguei no cenário trabalhando com esse personagem. Mas em 2008, na verdade, finalzinho de 2006, o Penitente surgiu na minha mente, né, por meio de um sonho acordado que eu já falei aqui, inclusive. Ele surgiu num momento muito ruim da minha vida. Eu tinha perdido o primeiro casamento, e um mês depois perdi o emprego, eu estava sem chão, completamente sem chão, e estava perambulando, né, de agência em agência, oferecendo os meus serviços gráficos, né, e já era tardinho, eu estava voltando para casa e passando na frente do cemitério. E isso não é lorota, porque eu passava todos os dias, eu precisava passar pela frente do cemitério para chegar até a minha casa, né? E eu voltando então para casa, quando eu pisei na calçada do cemitério, eu comecei a assistir um filme na minha mente, onde eu vi, deixa eu pegar aqui se eu acho aqui, eu me vi fugindo de uma gangue, eu me vi fugindo de uma gangue, entrando, né, por meio do portão do cemitério, que estaria meio entreaberto, assim, né, embora gradeado, tinha um vão, e a gangue entrando atrás de mim. E aí eu começo a rezar: meu Deus, me salva, os caras querem me matar, né? E eu escondido aqui atrás de um túmulo, né? Quando de repente eu enxergo a silhueta de um homem que diz: eu posso te ajudar, mas há um preço a pagar. E aí um relâmpago ilumina esse personagem, e aí eu enxergo na minha mente um cara musculoso, forte, né? Eu vi que ele era um ex-militar, porque ele estava com calça militar preta, coturno e luvas, né? Mas ele tinha, no rosto, ele tinha um lenço vermelho, e eu notei que era apenas um lenço e não uma máscara, pois não tinha buraco para os olhos. Então essas duas primeiras páginas aqui, eu botei no roteiro de estreia do personagem. Claro que eu não pedi para o desenhista me desenhar, né? Ele fez um jovem aleatório, um jovem qualquer fugindo, mas aquilo surgiu na minha mente, eu vendo aquela cena. Quando eu volto a mim, eu continuava caminhando, né? Já estava no meio do muro lá, né, do cemitério, e ele é uma quadra gigante, assim, o cemitério. Eu acordei aquilo, acelerei o passo e cheguei em casa e comecei primeiramente eu desenhei aquela figura que eu havia visto nesse sonho acordado, e comecei a escrever um monte de coisas sobre ele, porque quanto mais eu escrevia, mais ideias vinham, e parecia que o personagem estava falando comigo. Era quase como se eu estivesse psicografando uma história. Sinistro. Eu fui até madrugada dentro, anotando. Resultado disso, além de eu criar o personagem, saber quem ele era, como ele surgiu, qual era a sua história de vida, ainda saiu que a cidade em que ele atuava era a cidade de Nova Virtude, que era uma ilha, que eu ergui uma ilha na exata divisa, ali no mapa do Brasil, na exata divisa entre os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ali eu levantei uma ilha
chamada Nova Virtude, que por conta da briga entre Rio de Janeiro e São Paulo para tomarem a ilha, o Distrito Federal, né, para evitar uma briga estadual, o Distrito Federal, então a cidade de Nova Virtude, a ilha de Nova Virtude, os impostos vão direto para Brasília lá, porque é como se fosse um distrito de Brasília, nasceu como um distrito, hoje é uma cidade independente, mas é uma cidade fictícia, obviamente. E aí foi assim que nasceu o Penitente, cara, foi no impulso, num sonho acordado. Eu só tive o trabalho de anotar tudo aquilo que eu estava vendo. Isso foi em final de 2006, não, acho que final de 2005, na verdade. Aí eu passei 2006, 2007. 2006 eu fiquei apresentando o personagem nos Fotologs Terra. 2007 a gente ficou produzindo essa primeira edição, que ela foi toda escrita por mim e desenhada por Nel Angeiras. O resto é toda a programação gráfica minha aqui, mas toda a arte final de Nel Angeiras, as cores também foram minhas, só que ela tinha apenas 20 páginas, vendo? Uma revista bem fininha, apenas 20 páginas, porque era o que dá, e eu banquei, eu não quis vender patrocínio nenhum, porque eu quis mostrar que, acima de qualquer pessoa, eu acreditei no personagem, né? Então, essa aqui já está virando raridade, né? Essa aqui eu tenho poucos números dela, mas foi a HQ de estreia. E na capa, o mais interessante aqui é que a capa, o Nel Angeiras usou imagens de corpos, né? Isso aqui são corpos, né? Imagem de cadáveres que ele compôs o Penitente, né? Para dar essa ideia de que ele é realmente um zumbi, né? Então o Penitente foi um presente. Eu considero ele como um presente porque eu realmente, o único trabalho que eu tive foi anotar todo aquele sonho acordado que eu tinha vivenciado, né? Porque vocês prestaram atenção aí que ele falou que o personagem, né, esse homem que ele visualizou, falou: ó, posso te ajudar, você tem um preço a me pagar. E é aí, na minha opinião, tá a grande sacada do personagem, que a gente não vê, nunca viu nenhum outro personagem, nem das poderosas lá, ninguém nunca pensou nisso que o Lorde Lobo colocou, que pra mim é o grande diferencial, tá? É o grande diferencial. Pô, que bacana, cara, que bacana. Vamos ver o que tem aqui, ó. Aqui dá para abrir como esperar o rosto dele. Mas não tem nada, não tem. Bom, o Lorde, vamos primeiro comentar um pouco dessa outra edição que você mostrou aí, que foi ganhadora do cobiçado prêmio Canal Milhas e Milhas da HQ Independente. Nessa edição aí, ele já foi uma espécie de almanaque, né? Sim, ele foi um almanaque, porque justamente aqui eu havia planejado 10 edições, que era o que eu chamava de primeira fase do Penitente, né? Seriam 10 revistas fininhas igual a essa. Tanto que, se a gente abrir aqui, ó, a primeira história, ó, vocês vão ver a mesma história que eu mostrei lá naquela fininha. Então, as 3 edições que saíram fininhas, eu republiquei aqui, mais as 7 outras edições que haviam estado inéditas, então, até o lançamento desse material aqui. E aqui eu tive a oportunidade de lançar vários outros personagens do universo do Penitente, como, por exemplo, o Próspero, né, que é o super-herói oficial de Nova Virtude, né? Eu vi que tem um comentário aí que alguém escreveu assim: o Penitente tem a vibe do Grifting. O Thiago Vale botou vibe do Grifter, dos White-Cats. Então, por exemplo, esse aqui também, né? Se a pessoa for ver, é uma espécie de... Como eu não estou no meu canal, lá no canal Grandes Heróis BR, eu não cito os gringos. Uma espécie de Homem de Ferro do meu universo, tá? É um cara com uma armadura tecnológica. Mas se a gente for pensar assim, quantos heróis de capa vermelha existem por aí, né? Exatamente. Né? E é o que eu sempre digo, se tu passa na frente do quartel do Exército, quartel dos Bombeiros, tu vai ver um monte de homem vestido tudo igual, mas cada um tem a sua história de vida. Por mais que o meu personagem possa em algum momento lembrar o bandoleiro, prefiro chamar de bandoleiro, né? Lembra talvez por uma questão de um pano no rosto. Lembrando, o bandoleiro tem olhos, né? Esse aqui não, é um lenço que cobre o rosto. Aliás, quando o Penitente surgiu, tentavam justamente desmerecer o personagem dizendo que ele era... o Lobo apenas pegou uma mistura do bandoleiro com o Spawn. Cara, Spawn é muito...
curto pra cá. Quando o penitente surgiu nesse meu sonho acordado, e eu cheguei em casa anotando tudo, para estruturar o alicerce do penitente, o personagem que eu mais me inspirei no sentido de levar em consideração, ele era um cara tipo isso aqui, foi James Bond 007. Eu pensei como seria, né, um agente secreto, só que ao invés do bem fosse do mal, né, basicamente isso. E aí isso me ajudou a estruturar o penitente. Né? Então, claro, nessa primeira fase, o personagem está muito calcado em histórias assim mais urbanas, né? Os personagens, assim, até porque eles não se conhecem. Isso aqui realmente foi os primeiros passos do personagem, né? Mas aos poucos eu pretendo ir cada vez mais mergulhando o personagem na pitada de terror. Eu quero começar o terror cada vez ficar mais forte nas histórias do penitente, porque ele é isso, ele é um personagem de terror, ele é um zumbi, ele é um morto-vivo. E a vida dele toda ele foi um mercenário, né? Ele matava, né? Ele era um profissional. E como ele trabalhava para uma agência chamada Valhalla Empreendimentos, que tem Universidade Valhalla, Farmácias Valhalla, enfim, eles têm vários negócios para encobrir o verdadeiro negócio deles, que é a sob encomenda. E vamos supor que o Lorde Lobo contratou a Valhalla para, vou dar cabo lá do Cássio Witt, né? Eu entrava em contato com alguém da Valhalla e eles me perguntaram, tu queres que isso seja feito como? De forma discreta ou tanto faz? Não, para mim não importa. Então, o que o penitente, na época ele chamava agente V73, né? Eles diziam, liberdade total para acabar com o cara. Então, se o empresário fosse fazer uma viagem, subisse num Boeing lotado, ele simplesmente colocava uma bomba no avião e para matar ele matava todo mundo. Quando ele é morto, né? Por que ele é morto? Né? Porque ele foi contratado para matar o Papa. E aí, para isso, ele precisou se disfarçar de bispo. Só que ele vinha de uma família, o homem que se tornou o agente V73, ele vinha de uma família muito pobre, ele não havia sido registrado, então oficialmente ele não existia. Uns homens apareceram na família perguntando, o menino é registrado? Não, não é ainda. Então nós vamos levá-lo para registrar. O pai achou estranho aquilo, não vai levar meu filho. Mataram o pai, a mãe e a filha, e as duas filhas, né? E levaram o garoto e passaram a treinar ele para ser um. Então, ele só soube, a vida dele, ele foi educado, ele fala 5 idiomas e tal, mas ele só soube aprender a matar. Só que para matar o Papa, ele teve que se disfarçar de bispo. E pela primeira vez na vida, ele conheceu uma doutrina que falava de amor, de perdão, de oferecer a outra face. E isso mexeu com ele, ao ponto de que ele começou a duvidar das ordens da agência. Ele duvidou uma vez, duvidou a segunda. Na terceira vez, ele tinha acabado de matar um empresário em Nova Virtude, ligou para a agência dele e disse, olha, êxito total, mas realmente, será que não existe uma outra maneira da gente fazer isso? E aí, né, depois dessa ligação, ele morre, matam ele. Como que matam o principal assassino do mundo, o mais eficiente assassino profissional? Um dia eu vou contar isso na história em quadrinho, mas o fato é que ele morre, e nessa noite que ele morre, ele aparece no plano espiritual, e quando ele ia ser julgado e mandado para o inferno, uma entidade aparece para ele, dizendo ser Deus, e propondo para ele um pacto de penitência. E aí é a virada da vida dele, do jogo, né? Ele tem que voltar ao mundo dos vivos, ainda que em seu corpo morto, e salvar 70 vezes 7 vezes o número de inocentes que ele matou, que nem ele sabe quanto é esse número. Então, essa que é a equação da penitência dele. E aí ele saiu, por isso que ele é um mercenário. Antes de salvar alguém, ele diz, eu posso te salvar, mas há um preço a pagar. A pessoa diz, cara, na hora a pessoa aceita qualquer coisa, né? E até isso eu pensei lá no dia da minha alucinação, que eu vi o penitente, eu disse, e se o cara depois que quiser, né? Se quiser currar. Então, mas por sorte ele pede para a gente orar ele diz, ore por sua vida e por minha alma. Esse é o preço que ele sempre cobra, né? Então, esse foi o grande diferencial, e isso, volto a dizer, né? Simplesmente nasceu naquele sonho acordado, eu só anotei, né? E desde então... Me arrepia aqui, me arrepia, só de lembrar, isso é que é o bacana do personagem, ele tá numa busca constante de remissão, né? Não se inscreveu ainda?
Tá perdendo tempo? Se inscreve agora! E eu deixo, ó, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!